Olá, bom dia. O mês de maio está quase no finalzinho, mas ainda há tempo da gente falar sobre o Maio Laranja, que chama a atenção para a exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse quesito o Brasil não está muito bem não, viu gente? Ele ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual. São quase 500 mil crianças e adolescentes exploradas todos os anos no Brasil. São números bem alarmantes. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto meio indigesto, para essa hora da manhã, claro, é a Jéssica Silveira, que é especialista em proteção e desenvolvimento infantil da Plan International. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda. Obrigada. Esses números, de alguma forma, eles chocam mesmo ou eu fiquei chocada assim, sozinha? Não, Elda, eles chocam mesmo. O percentual aí de crianças e adolescentes que sofrem, né, abuso ou exploração sexual no país ainda é muito alarmante. Então, quando a gente olha, né, para os dados trazidos pelo Anuário de Segurança Pública do ano 20 a 23, a gente teve um aumento de 70% nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes comparados no mesmo período de 2022. E um ano? Esse crescimento? De 20 a 23, de né, 20 comparado de 2017 a 2019. Bom. E o anuário traz os dados de 20 a 23. Então, o percentual de casos de janeiro a abril de 2023, eles são 70% maiores do que o mesmo período de 2022. Gente, mas é um crescimento muito alto, um crescimento tempo muito alto. Pequeno, né? Exatamente. E quando a gente olha, o anuário ele registra, né, ele traz o percentual dos registrados, né? Então ainda existem os casos que são subnotificados, então esse número com certeza é bem maior. Segundo o IPEA, apenas 8,5% dos casos são registrados, o que aí ainda tem um aumento bem maior, né? De mais de 90%. Exatamente. Né? Isso significa o que na tua visão, Jéssica? Aí eu já estou falando assim com uma coisa muito particular. Se a gente diz que 500 mil crianças e adolescentes são exploradas todos os anos, aí a gente descobre que isso é uma subnotificação ainda. Isso significa que as campanhas não estão dando resultado, que a gente não está fazendo o dever de casa no quesito proteção de crianças e adolescentes? Isso quer dizer que a gente ainda precisa avançar mais, né? A gente precisa avançar mais em relação a, de fato, a implementação, a efetividade das políticas públicas. Então, a campanha, ela existe aí, né, ao longo dos anos. Ela vem, a cada ano, conscientizar, chamar a atenção da sociedade de que ainda existe essa problemática, que essa problemática ainda é muito presente, né, no cenário brasileiro. Não quer dizer que não tivemos avanços em relação a essa questão da conscientização, mas ainda há muito por fazer, né? Principalmente ao que se refere à informação levada para a criança e para o adolescente. Então a gente precisa, né, trabalhar, informar as crianças e os adolescentes para que elas e eles possam se proteger também. Se a gente fizer um recorte aqui para o Maranhão, a gente está falando de uma forma mais generalizada, falando do Brasil de uma forma geral, mas se a gente fizer esse recorte para o Maranhão, os dados são parecidos? Sim, sim. O Maranhão também tem um índice muito elevado em relação ao abuso e exploração, contudo, a exploração sexual ainda é invisibilizada, ela é muito diluída ainda em relação às outras violências sexuais. Talvez por falta de informação das pessoas, né, que desconhecem e não sabem diferenciar um abuso de uma exploração sexual. Só para a gente situar, o que é abuso e o que é exploração? Então, o abuso, ele acontece quando crianças e adolescentes são utilizados para promover ali o estímulo sexual de um adulto, né? Sim. E a exploração sexual, ela pressupõe uma relação de fins de mercantilização, né? Então, ali ela pressupõe ali uma troca, ela pressupõe seja financeira, seja por um presente, seja por um favor, né? É importante trazer essa informação porque as pessoas associam muito a recurso financeiro, mas verdade. Pode ser por uma troca, por exemplo, até um pacote de biscoito, por exemplo, né, uma comida.
né? Então, aí a gente já pega um outro viés, que seria a exploração de um outro problema, no caso a fome. Você explora a fome através da exploração sexual, né? Eu te dou um pacote de biscoito e você me faz um outro tipo de favor, né? Então a gente pega dois viés muito sofridos. Né? A extrema vulnerabilidade, né? A condição de extrema vulnerabilidade, né? Daquela criança, daquele adolescente. O trabalho da Plan nesse sentido, você diria que ele tem avançado, que ele tem feito a diferença na proteção principalmente das meninas? Sim. A Plan ela trabalha, né, por meio da implementação de projetos e programas sociais e promoção de ações de incidência política. Então a gente acredita muito que a prevenção é a forma mais eficaz de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. Então a gente trabalha por meio de implementação de projetos onde a gente leva informação para essas crianças, onde a gente trabalha por meio de oficinas lúdicas e socioeducativas adequadas, né, conforme cada faixa etária de cada projeto que a gente implementa. Então aqui no Maranhão a gente está implementando 2 projetos, que é o Cambalhotas, onde a gente trabalha com crianças de 3 a 11 anos, e a gente tem um projeto Down to Zero, que é reduzir a zero. Down to Zero, que a gente abrevia para DTZ. DTZ, né, melhor. Que é o objetivo de reduzir a zero aí as questões de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, por meio desses 2 projetos, a gente trabalha por a autoproteção, né, por meio da autoproteção. Então, a gente realiza ali oficinas socioeducativas semanais com essas crianças e esses adolescentes para que elas possam participar de suas próprias proteções. E quem participa desses projetos? Que tipo, assim, eu falo qual é o universo que vocês conseguem atingir com a realização dessas oficinas, com oferecimento de cursos? Quem participa? Quem está lá sendo atingido por esse trabalho? Então, a gente trabalha com comunidades da zona rural. Então, aqui na Grande Ilha, a gente está em São Luís, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. No interior do estado também a gente está em Codó, Timbiras e Peritoró. E a gente trabalha com famílias da zona rural ou semi-urbanas aqui da Grande Ilha ou do Maranhão também, tá? Então, participam crianças, adolescentes dessas comunidades, sendo cadastrados ou não na organização. Então, a gente também envolve as famílias dessas crianças e desses adolescentes, porque a gente sabe, a gente reconhece a importância, né, da participação da família e da comunidade nesse processo. Pois é, essa participação da família que eu acho super importante. Quando vocês fazem um trabalho desse, a família, ela oferece resistência para a participação? Ou ela já tem uma boa vontade, ela já quer participar? Como é que funciona esse processo para vocês? Então, a Plan ela tem aí um histórico de trabalho com comunidades, com as famílias, então a gente não tem assim resistência, né, de participação, que a gente precisa se adequar ali aos horários disponíveis daquelas famílias, né? Então, a gente vai se adequando para que, de fato, a gente consiga levar essas famílias para participarem, para conhecerem o que a gente trabalha também com os filhos e filhas dessas pessoas. E os resultados que vocês têm conseguido através dessas oficinas, desses projetos todos desenvolvidos? Então, a gente tem resultados aí satisfatórios, considerando o nível de conhecimento, de informação que a gente leva para essas crianças e para essas famílias. Então, a gente tem crianças que conhecem os canais de denúncia, que sabem identificar uma situação de violência, que sabem diferenciar, né, uma situação de violência, uma situação quando é um carinho, quando é uma violência. Isso. Então, isso é o que a gente considera super importante, que é o que de fato vai prevenir, né, a violência. É claro que a gente precisa dar respostas quando uma situação de violência acontece, contudo, a prevenção ainda é o melhor caminho a seguir. Como sempre, a prevenção é sempre o melhor remédio. Nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa agora, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água, como eu sempre digo antes de cada intervalo, e a gente volta já já para continuar. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Maio Laranja e a chamada de atenção da sociedade para a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. E eu estou conversando aqui com a Jéssica Silveira, que é da Plan International. A gente falou rapidamente sobre a situação do Maranhão no primeiro bloco, mas assim, qual é a nossa real posição? Vocês têm algum retrato formalizado, algum recorte oficial de como é esse processo de exploração aqui no estado, Jéssica? Então, um dos projetos da Plan, a gente está aí conduzindo, né, com uma consultoria especializada,
um estudo, né, um diagnóstico territorial, para a gente poder observar essa situação aqui na Grande Ilha, né, não a nível de Maranhão, mas a nível de Grande Ilha. E até então o estudo ainda não foi finalizado, mas até o presente momento o que a gente tem é a ausência de informação e de dados em relação a isso, né? Então não existem notificações, não existem reportes ao que se refere à exploração, né, sexual. A gente não tem ainda vamos dizer, uma radiografia que possa, vamos dizer assim, direcionar de uma forma mais consistente o trabalho da Plan nesse sentido. Eu acho que não só o trabalho da Plan, né? De todos os órgãos, sim. De todos os órgãos nesse sentido. Que trabalham com isso. Contudo, todo mundo conhece os pontos de exploração. Pois é. Né? Então, como falar de como dizer que não existe. Não existe se está ali, se todo mundo sabe, né? Quer dizer, oficialmente eles não existem, todo mundo sabe onde eles estão. Exatamente. Mas mesmo sem eles estarem oficialmente, vamos dizer, no papel, que eles não estejam oficializados, dá para trabalhar nesses pontos que todo mundo sabe onde é, que todo mundo conhece onde fica, dá para fazer um trabalho lá particularizado, vamos dizer assim? Elda, eu volto a dizer que é preciso a gente pensar no antes, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer a sociedade, conscientizar a sociedade de que é importante a gente olhar para a prevenção sempre. Claro que a gente precisa olhar para quem está sofrendo ali as violências, de prestar ali orientações, acolher aquela vítima, aquela sobrevivente da violência, encaminhar para os atendimentos necessários, para um acompanhamento especializado, que é o que requer. Às vezes aquela pessoa nem sabe que está sendo explorada, né? Não sabe que está sendo ali vítima de uma violência. Então, a gente trabalha nesse sentido, né, de encaminhar, de orientar, de acolher e de conduzir para que, de fato, ela acesse os serviços essenciais para ela superar essas condições de violência. Mas eu reitero a minha afirmação em relação à prevenção. A gente precisa falar, né, com crianças e adolescentes. Nós, né, as pessoas de referência em proteção para essas crianças, nossos filhos, a gente não está com eles e com elas a todo instante. Sim. Né? Então, a gente não joga a responsabilidade para essa criança, para esse adolescente, contudo é importante que eles saibam se proteger quando a gente não tiver, né, que eles saibam identificar. Isso também vai favorecer para a questão da denúncia, né? Então, quando ela conhece os canais de denúncia, ali a gente, né, tem um dado que vai ser ali mensurado e aí a gente também sai dessa invisibilidade. É interessante isso que você falou, quer dizer, a gente não vai deixar a responsabilidade na mão da criança. Exato. A responsabilidade de cuidar dela é nossa. É sempre da dos pessoa pais, adulta. Da sociedade. Exatamente. Mas ela pode ter noção do que significa aquilo para identificar e até chegar e denunciar, não, contar para os pais, contar para alguém o que está acontecendo. Exatamente, né? Exatamente. Até porque outra questão também importante da gente falar é que quem comete a violência contra a criança e adolescente é uma pessoa de confiança. Exatamente. É uma pessoa por isso ali, que se aproxima, por né? isso que se aproxima. É uma pessoa ali da convivência dela, de confiança dos pais, ali uma pessoa bem quista na comunidade, vamos dizer que é livre de qualquer suspeita. Ou seja, está ali no convívio. Então, a gente precisa, de fato, conversar com essas crianças para que elas possam, de fato, identificar sinais, né? Sinais. Se a criança nunca foi alertada sobre nada, como é que ela vai identificar? Ela não tem como adivinhar alguma coisa. Exatamente. Ela vai achar que aquilo é normal, é um parente, Exatamente. É próximo, Exatamente. é amigo do papai e da mamãe. Ela jamais vai pensar que uma pessoa da confiança dela vai fazer mal, né? Tá causando um ato de violência contra ela. Principalmente se for da família, né? A família é uma garantia de proteção e de cuidado. E segundo o Anuário de Segurança Pública, 70%, há uma chance de 70% de ser essas pessoas, né, próximas da criança. Isso é que dói mais, né? Isso é que dói mais. Isso é muito cruel. Né? Isso é que dói mais cruel. Porque é alguém de confiança dos pais, é alguém de confiança da mãe, pode ser o pai e é de confiança da mãe. E tem tanta coisa envolvida numa exploração ou num abuso sexual que vamos dizer que as estatísticas ficam até complicadas, né, Jéssica? Sim, é verdade. Eu acho que outro ponto assim também que é importante a gente falar, Elda, é em relação aos sinais, né? A que esses pais, essas mães, essas pessoas responsáveis por essas crianças e adolescentes possam estar atentos, né? Perceber, né, mudanças bruscas de comportamento, agressividade ou introspecção,
ansiedade. Nesse caso, você se refere aos responsáveis, né? Aos responsáveis. Isso. Eu falo porque é comum as pessoas terem uma jornada aí intensa, como eu volto a falar, não acompanham ali, não tem nem como. Podemos, nem podemos. Né? Nós estamos trabalhando aqui, nossos filhos estão lá, né? Estão lá. Isso. Né? Então é importante estar ali atento, né? Conversar, manter um diálogo, uma educação, né, voltada a um método não violento, uma educação positiva. Então, estar atento aí a essas mudanças bruscas de comportamento, a uma queda de rendimento escolar, a questões ali relacionadas ao medo, a algo específico, uma pessoa específica. Né? Então, é sempre importante manter ali esse diálogo para que essa criança e esse adolescente possa conversar com você, né? Possa buscar ajuda. Verdade. E ela precisa ter confiança nos pais, nos professores. Por exemplo, a escola, se ela tiver um olhar mais atento, mas para isso ela precisa de informação a respeito, ela precisa dessa disponibilidade de educadores, de agentes escolares, para ter esse olhar diferenciado e perceber essa mudança. Exatamente. Porque a gente não pode nem botar a culpa em ninguém, porque são tantas coisas para tomar conta ao mesmo tempo, né, que alguma coisa passa sem que a gente perceba. Mas, pode continuar. Que você tocou num ponto também muito importante, que é a questão da escola, né? Então, depois da família, depois do ambiente familiar, a escola ela é o segundo maior espaço ali de convívio da criança e do adolescente. Então, quando a gente fala que 70% dos casos de violência acontecem ali no ambiente familiar, ela vai buscar ajuda onde? Na escola. Né? Então, é muito importante que esse profissional, as professoras, né, sobretudo as professoras que estão ali diariamente nesse convívio, saibam também identificar. Né, saibam quais são também os canais que elas podem buscar para denunciar, para reportar essa situação. Então, a Plan também trabalha muito forte com isso. Então, quando eu falo dos projetos que a gente trabalha ali com criança, com adolescente, a gente trabalha com a família, a gente também envolve as escolas, a gente também envolve ali o sistema de garantia de direitos como um todo. Porque a violência, ela requer ali, né, uma intervenção maior, ali de diversas frentes. Nesse caso, a gente pode dizer que a informação é tudo, né? É tudo. É essencial. É essencial. Porque sem informação, você não vai reconhecer sinais. Sem os sinais, você não vai ter conhecimento do problema. Sem conhecimento do problema, você não faz a denúncia. Exatamente. Sem a denúncia, você não tem... Parece que não existe. Invisibiliza. Exato. E é como você está dizendo, a invisibilidade ainda é muito grande através da subnotificação. Exatamente. Né? Não tem noção do que seja o abuso ou a exploração. Então, o que é errado passa a ser uma coisa quase certa, corriqueira no dia a dia. Exatamente, Elda. É isso. A informação, ela é essencial, né, para que a gente possa enfrentar, né, o abuso, a exploração. Por isso que durante todo o mês de maio, né, a gente chama a atenção mesmo para conscientizar a sociedade em prol dessa situação de violência que acometem aí tantas crianças e adolescentes no país. Com relação à idade, Jéssica, tem alguma idade que você diga assim, essa aqui é a mais crítica para a exploração, ou qualquer idade está valendo, todas são críticas? Na verdade, assim, segundo o Anuário também de Segurança, ele traz que as meninas sofrem mais violência sexual de 10 a 13 anos. Né? Então, ali ela está considerando essa faixa etária como uma faixa etária mais suscetível à violência. Né? Os meninos é numa faixa etária menor, de 5 a 9 anos de idade. Meu Deus, de 5 a 9 anos, né? Mais cruel, né? O que não quer dizer que as outras idades... Eu ia falar exatamente isso. Não significa que as outras idades estão livres ou imunes ao problema, não, né? Exatamente. Está todo mundo dentro de um mesmo balaio, vamos dizer. Exato. Quando eu mencionei no início, em relação aos dados do Anuário de Segurança Pública, esses dados que registram ali o número de estupros do país, 61,4% são contra crianças e adolescentes, no caso de estupro do país, e considerando até 13 anos de idade. Ou seja, se a gente for considerar 14, 15, 16 e 17, esse percentual cresce ainda mais. Né? Ou seja, criança e adolescente estão sempre vulneráveis, seja que são idade as principais vítimas ali. São as principais vítimas. Por isso a gente precisa de informação, informação e informação.
Todo mundo precisa saber a respeito para saber se prevenir, para saber evitar ou para saber denunciar, gente. A denúncia é o que vai fazer com que as autoridades tomem providências, tomem conhecimento, a partir disso tomem providências. Se a gente não divulga, se a gente não denuncia, é como se aquilo não existisse. E se não existir, fazer o quê? Não acontece? Não, como a Jéssica falou, não existe recorte aqui no Maranhão, mas todo mundo sabe o que acontece. Então, está faltando isso. Denúncia, informação a respeito e tudo mais que a gente precisa fazer. Jéssica, maio vai terminar, mas eu imagino que esse é um trabalho que dure o ano todo, O ano né? inteiro. O ano inteiro. O ano inteiro. É tempo de falar a respeito. Todo dia é dia de falar a respeito. Até porque a cada hora, 4 crianças sofrem violência no país. Meu Deus, é um número feio para eu fechar o programa, mas eu vou ficar com isso porque é para incomodar mesmo. A ideia do programa é incomodar, é chamar a atenção para que todo mundo se sinta responsável. Todo mundo é responsável pelo problema, todo mundo pode fazer a denúncia, todo mundo pode fazer alguma coisa a respeito desde que tome conhecimento. Jéssica Silveira, muito obrigada por sua participação aqui, por me ajudar a fazer o programa de hoje e por esses números nada comportados, vamos dizer assim. Sim, não são nada confortáveis. Não são nada confortáveis. Mas muito obrigada, bom dia a você que está aí do outro lado, que já sabe que aqui é todo dia de informação, às vezes é uma informação muito boa, às vezes não tão boa, mas a ideia é essa também, trazer informação não muito boa, para que a gente transforme ela numa coisa de importância e relevância. E só para falar de mais informação, vamos chamar Ronald II com as informações do Parlamento. Bom dia, Ronald. Oi, Elda, muito bom dia a você, bom dia também aos telespectadores que estão acompanhando o Café com Notícias. Estou por aqui na Rádio Assembleia com o Diário da Manhã no intervalo, viu? Elda, terça-feira, dia de muita movimentação no Parlamento Maranhense, grandes expectativas para os trabalhos na Casa do Povo. Olha só, olhos voltados principalmente para a sessão plenária que daqui a pouquinho deve acontecer a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo, claro, da TV Assembleia, a interação ao vivo da gente aqui na Rádio Assembleia com o Diário da Manhã. Será a primeira sessão plenária da semana, porque a gente sempre lembra, terças, quartas e quintas são os dias de sessões plenárias aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Além disso, Elda, a terça-feira também deve contar com encontros no âmbito das comissões. Começa pela CCJ, viu? Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, que é presidida pelo deputado Neto Evangelista e deve se reunir hoje, no período da tarde. Um filtro para a gente poder acompanhar o quantitativo de matérias, de projetos que deverão passar pelo âmbito do plenário também ainda esta semana. Volto a falar sobre o âmbito das comissões, porque a Comissão de Meio Ambiente, esta presidida pela deputada Janaína, também deve se reunir hoje. De acordo com a programação do Parlamento Maranhense, também temos possibilidade de encontro na Comissão de Obras. Lembro que a Comissão de Meio Ambiente é presidida pela deputada Janaína e a Comissão de Obras presidida pela deputada Daniela, que inclusive é a procuradora da mulher aqui na Assembleia Legislativa. Enfim, será uma terça-feira de muitas atividades, uma programação de muito trabalho aqui no Parlamento Maranhense e nossas equipes estão prontas para trabalhar na cobertura de toda essa movimentação, tá bom? Telespectador, ouvinte da rádio também, ninguém perde nada por aqui. Eldo, uma ótima terça-feira para você. Volta com seu café aí, que eu sei que está muito saboroso. E eu vou seguir aqui com o Diário da Manhã. Até a próxima. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Tenham todos um bom dia. Tchau e até a próxima.